bloqueando AI, tá? Só de AI aqui deve ter umas 250 mil. Ó quem tá aí, Hugo. Não reclama da minha, não, porque a minha é da Seus Bud, porra. Ah, essa pode. Tem que deixar aí. As AI seus Bud pode. A gente deixa a nossa gravando aqui, depois a gente manda para todo mundo, resumo, tal. Boa. Esperar aí mais uns minutos, galera. O pessoal adora entrar tipo 11h03, assim. Sim. E aí, Hugo, a gente tem um webinar junto para fazer, né? Logo mais. É isso aí, é isso aí. Coisa boa. Faz tempo que a gente não troca ideia aí. Tudo certo por aí? Tudo certo, cara. Tudo certo. Tô devendo o retorno pro Júlio lá. O Júlio deve estar achando que eu esqueci dele. Tá foda mesmo, mas tá tudo certo. Né, tô botando uma pressão no Júlio no time ali, forte. Júlio é um talento. Talento mesmo. É, fera demais. Demais. Só não fala muito para não roubarem ele. Eu for. Ué, cara, eu não contrataria, não. Não sei como é que você faz esse cara no teu time. Eu já falei para uma galera que ameaçou, falei, velho, você pode até tentar, mas eu vou arrancar todo mundo do seu time de volta depois. Fala aí, Dionel, beleza? Fala, Matheus, belezinha por aí? Tudo certinho. Massa. Ô, Matheus, você é de Floripa ou tu é de Sampa? Cara, eu moro em São Paulo, mas eu vou bastante para Floripa, né? Porque a Get Demo tem escritório lá em Floripa, então vira e mexe, tô por aí. Ah, pode crer, massa. Você é da onde? De Floripa? Ah, você é de Floripa, legal. É. Não, o Jonel, pelo sotaque, é gaúcho, mas mora em Floripa. Acertou em cheio. É, boa. Ô, Jonel, Olá. a gente fica ali no Primavera, no prédio novo ali, Ah, sim, sei. no quarto andar ali. Se estiver por ali algum dia, dá um pulo ali, a gente toma um café. Ah, massa. Pode deixar, vou É, aparecer sim. boa. Tá chegando o Startup Summit aí também. Muita gente Sim, daqui vai, não? eu esse ano não vou. Vou estar Não? viajando. Vai É, ser não 3 dias ali. Acho que vai bombar. Uhum. Sempre bomba, né? Massa demais. É, cada dia amanhã. Boa, galera. Acho que como já estamos chegando 11h05 aí, vamos dar o start aí. Respeito a galera que chegou cedo também. Mas só dando aquela introdução clássica que eu sempre dou, né, no início dessas rodas. Bom, para quem nunca veio na roda de conversa, sejam muito bem-vindos. Até explicando um pouquinho, né, de onde surgiu a comunidade e essa dinâmica aqui que a gente vai fazer hoje. Bom, no começo do ano ali, eu, o Vitor e o Rafa, a gente nos Estados Unidos, no SaaStr, né, que é o evento ali global de SaaS, e, cara, a gente observou que tinha um conteúdo de altíssimo nível, né, e no Brasil a gente só via eventos mais, vamos dizer assim, mais horizontais e pouco verticalizados para a vertente de SaaS exclusivamente, né, então você vai num evento hoje de vendas, de marketing, tipo um RD Summit, pô, animal, tem muita gente de software, mas, cara, o conteúdo não é exclusivamente focado nas necessidades de software, que é o que todo mundo aqui acaba vivendo, né? Dito isso, a gente voltou com a cabeça fritando dos Estados Unidos e falou, cara, a gente precisa criar uma comunidade só de SaaS, né, aqui no Brasil, para a gente reunir founder, reunir C-level e trocar ideias de alto nível aí, né, para a gente conseguir, enfim, elevar a régua, trocar. Acho que todo mundo aqui tem bagagem para caramba, né? E o que é legal da dinâmica do evento de lá é que realmente você vê que a galera por trás compartilha muito desafio, fala de mercado, então é um pouco da ideia da comunidade, né? Hoje a comunidade, pessoal, ela basicamente é dividida em algumas vertentes. A gente tem a roda de conversa, que é isso aqui que rola hoje, que a gente traz um tema específico, traz alguns dados, afirmações e abre o microfone para todo mundo compartilhar sua visão. Então, quem já viu aí, quem já veio alguma vez sabe que, cara, é troca total aqui, não é apresentação, a ideia é todo mundo abrir o microfone aí.
A gente tem a dinâmica dos podcasts que estão rodando também, então a gente já teve um Covasco, que é o CEO da NSTech, vai rolar um agora em setembro com o Alexandre Appendino, que é o VP da TOTUS, e a gente também vai ter um happy hour presencial dia 18 de setembro em São Paulo, para a galera que estiver aí, eu acho que vai ser legal pra caramba, tem bastante gente confirmada já, porra, um nível altíssimo, então vale demais aí quem puder ir. Mas enfim, já dei aquela introdução, vamos começar aí. Como é que funciona, tá, galera? Eu tenho um slide aqui com 5 afirmações que a gente abre cada uma, e aí a gente lê o dado, e aí solta as provocações aqui na roda e todo mundo começa a interagir. Eu tô aqui mais como um mediador mesmo, né? Mas a ideia é que todo mundo abra, então, fiquem à vontade para falar ali dos temas. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Para a gente começar aí no formatinho clássico de sempre. Então, vamos lá, vocês devem estar vendo aí. Hoje o tema, galera, basicamente vai ser o futuro do SaaS B2B, né? Então, o que vai ser do mercado até 2030. Vitor e Bia, vocês estão liberando aí a galera que está pedindo para entrar. Pode deixar aí. Maravilha. Legal. Boa. Então, o tema de hoje, né, pessoal, é o futuro do SaaS B2B, o que vai ser do mercado até 2030. Eu tenho visto que muita gente está, apavorada com AI, com mudança radical de estratégias de canais, né? Todo mundo falando de social selling, falando de LinkedIn, e muita gente, né, condenando a estratégia tradicional, muita gente no no-code, né, falando de vibe coding e não sei o quê. Então, a gente está passando por uma transição de mercado que todo mundo deve estar se perguntando o que vai acontecer. Eu, particularmente, não estou tão em pânico, muita gente está em pânico, então, por isso que eu falei, cara, vamos trazer esse papo aqui para hoje, porque eu acho que vai gerar insight muito legal. Lembrando da regrinha básica dessa roda, né? Deixa o pitch de vendas em casa. Então, aqui tá todo mundo, né? Obviamente, cada um tem seu crachá, mas a ideia é que a gente realmente possa trocar ideia. A ideia aqui não é fazer nenhum networking forçado, né? Fazer pitch de vendas, não. Bora falar realmente do tema, né? Então, você lembrar, porque obviamente todo mundo quer vender, né? Mas não é o fórum. Bom, vamos lá, galera. Vamos para o primeiro ponto aí, né, de hoje, a primeira provocação para a gente puxar. Mas, basicamente, né, um ponto que a gente tem visto bastante no mercado é que o ciclo de vida dos recursos ele vai encolher de anos, meses, para semanas. Né? O que eu quero dizer com isso? Então, tem um dado aí que diz que em 2024, o tempo médio para que uma feature seja copiada por um concorrente global caiu para menos de 6 meses. O que eu quero dizer com isso, né? Então, qual que era a grande vantagem das startups, principalmente até então? É que, cara, era a velocidade, os players globais tinham uma dificuldade gigante de acompanhar a inovação, né? Tanto é que, tem startup fazendo coisa que, sei lá, Salesforce está lançando 2 anos depois, e isso faz parte, né? Porque a empresa maior tem uma dificuldade no ciclo de inovação. Isso acontece até nas próprias startups, né, galera? Então, hoje em dia, você, com no-code, lança o MVP em 2, 3 dias, se você quiser. Então, até mesmo para quem quer entrar no mercado, antes você tinha que conversar, né, com um desenvolvedor e, cara, tinha que ter um desafio técnico para você botar um produto mínimo, e hoje em dia o que a gente está vendo é um bando de nerdão ali do no-code, pega um Lovable da vida, coda, né, e já sai com o MVP. Quer dizer que são uma startup? Obviamente que não, né? O que eu estou falando aqui é muito mais na questão de desenvolvimento. Então, né, um dado bem bacana aqui para complementar é que hoje com AI generativo e low code, né, até 2030 a barreira técnica vai quase que desaparecer. Se já está fácil hoje, né, você desenvolver, eu imagino que daqui a pouco você vai pegar um áudio aqui no WhatsApp da vida e falar, cara, cria um CRM, isso, né? E o negócio vai criar um MVP, não quer dizer que é um negócio, de novo falando, né? Então, pensando nisso, né, provocação que eu queria fazer, né? Se qualquer concorrente hoje em dia, né, pode clonar sua feature em um fim de semana, o que impede que a sua empresa se torne irrelevante em um período muito rápido? Eu vou trazer a minha visão aqui para startup, tá? Mas eu acho que eu tenho batido muito nessa tecla que o diferencial das empresas agora não é mais produto, né? É go-to-market, é ecossistema, é comunidade. Então, né? Produto vai ter de sobra, a diferença, quem vai se diferenciar é quem realmente for um nicho específico e conseguir, com uma camada de especialização e uma camada de serviço, muitas vezes, né, conseguir gerar relevância e ter uma velocidade de lançamento diferente de quem está só criando produto. Né? Por isso que você vê, por exemplo,
G4 da vida e outras comunidades surgindo, que estão, né, pegando muito mais a ideia de educar para depois emplacando soluções. E aí, né, obviamente, podem vir soluções externas ali que, cara, de certa forma, quem já está no ecossistema não vai migrar, né? Mas, enfim, essa é a minha visão, é o que eu tenho pensado muito para os meus negócios, de realmente fortalecer uma comunidade. Que é o que eu estou fazendo aqui, de certa forma, né? A gente criou a SaaS Club também como uma forma de ter uma comunidade, mesmo que o intuito não seja primariamente vender, mas unir pessoas, né, que estão, né, com o mesmo prol ali. Enfim, quem que vai abrir aí, dando a opinião de hoje? Como é que vocês estão vendo essa velocidade aí? Fala aí, Cris. Opa, bom dia, tudo bem? Na verdade, o que eu vou falar é muito complemento do seu, Matheus, assim, é o que a gente tem feito aqui. As pessoas nessa questão, eu acho que a gente marca, né? Quanto mais você cresce o ticket... Bom, deixa eu tentar estruturar meu pensamento. A gente tem um viés, até por trabalhar com inovação, de ser early adopter. Mas à medida que o ticket cresce, as pessoas são conservadoras, tá? Na tomada de decisão. Óbvio que a gente desenvolve coisas para resolver dores, mas a decisão da caneta, a depender do ticket, vai muito trabalhada no sentimento de marca e confiança, tá? Então, acho que esse é um primeiro aspecto aí que tem relação com o que você falou. E mesmo mercados como o nosso, que são, em tese, disruptivos, mas, na minha visão, está virando uma commodity, até pela velocidade de que a gente consegue desenvolver as coisas, parece que a gente caminha para voltar às coisas mais tradicionais, né? Então, assim, trabalho de marca, canais de distribuição, né? Você deu um exemplo que é comunidade, mas, enfim, a depender de cada negócio, o canal de distribuição é onde a gente tem que concentrar também nossos esforços, tá? Então, novamente, não é pitch de venda, você vende telefonia, quer mais água, né? Quer mais vender água do que eu vendo, né? Então, na verdade, assim, eu preciso me parecer relevante para determinado público, mas para isso eu preciso trabalhar marca e canal de distribuição. Não é o botão mais bonito na minha aplicação que me faz tornar relevante. Agora, que eu te digo, quanto mais eu aponto para um ticket maior, a construção de relação e de confiança, ela é ainda mais importante. E a marca é o início de tudo isso, né? Perfeito. Um ponto que você falou que eu acho que é super legal é que, na verdade, assim, né, quando você olha para o mercado tech, a gente aqui, né, todo mundo aqui é SaaS, a gente é muito early adopter de fato, né? Qualquer tecnologia que surge, a gente já está usando, está testando, né? Você vê os ratos de N8N, de Make fazendo 200 mil coisas, mas na realidade de outros mercados aí, né? Imagina até você mesmo, Cris, você vende aí para mercados, né, que são, cara, totalmente tradicionais, né? Pô, mercado de indústria, mercado de consumo, saúde, área da saúde, saúde. Né? Eu costumo dizer que vender para esses mercados, muitas vezes, a gente, como SaaS, pode dizer que a ignorância é uma bênção, né? Porque, cara, o cara não quer saber de coisa técnica, ele quer saber de alguém que vai sentar, vai resolver o problema dele, de preferência sem encher o saco dele, né? E de maneira mais objetiva possível. Esses caras não são early adopters, né? Pô, no caso da GetDemo não, que a gente só vende para SaaS B2B, mas no caso da SalesBuddy a gente tem muito cliente de indústria, de outros segmentos, e eu sinto exatamente isso. O cara não quer saber nem do botão, ele quer saber só do problema resolvido, e ele odeia se envolver com fornecedores de tecnologia muitas vezes, né? Então, acho que nesse caso, para quem está vendendo nos mercados tradicionais, principalmente no Brasil, essa curva que a gente está vendo aí do AI, do não sei o quê, cara, ela vai demorar muito para impactar, né? Porque essas pequenas startups têm a capacidade de gerar uma conexão, uma relevância ali, uma autoridade com esse mercado muito rápido. Se eu estivesse abrindo hoje um negócio para um nicho específico desses, uma indústria, alguma coisa, eu estaria indo muito numa linha, cara, de focar toda a energia em evento regional, né? Um negócio muito mais tradicional, para você estar de cara a cara ali, do que propriamente o que é muito falado hoje na nossa bolha, que é um negócio extremamente self-service e tudo mais, né? Então, acho que essa ótica da gente trazer aquilo é muito legal, porque ao mesmo tempo que está todo mundo vendo muita inovação, querendo implementar PLG e não sei o quê, às vezes você fala, cara, não, peraí, tem mercados aqui que você tem que tomar muito cuidado, porque essa realidade aqui é muito uma realidade para o mercado de software, né? Ô, Matheus, vou dar só um exemplo que você falou por último, estendendo meu tempo aqui. Eu estou com 4 profissionais de vendas meus no sábado agora, em São José do Rio Preto,
né? Você sabe que uma das verticais que a gente atende é o setor contábil. Vai ter uma feijoada da Associação das Empresas de Contabilidade de São José do Rio Preto, e eu estou com 4 profissionais de venda lá, porque tem 400 donos de escritório, que eu vou estar cara a cara com os caras, né? E, em geral, a gente já sai com... Em geral, a galera nossa vai e já sai com a semana inteira com reuniões agendadas na cidade. Tá? Animal. E se fosse um early stage, né, por exemplo, que soubesse ter a lab ali, soubesse portar e falar das dores desse cara, com certeza já teria uma geração de lead muito maior do que alguém que fosse numa linha de pensar só em produto, né, ou tivesse no canal errado. Exatamente. Fala aí, Vitor. Boa. Lá no Sasser, essa pergunta aí me lembrou uma palestra que teve do CEO da Calendly. Ele teve um bate-papo lá com o Jason, e aí no final podia fazer pergunta. E aí vem um cara da plateia, a palestra anterior tinha sido da CEO da HubSpot, contando sobre as inovações, enfim, sobre tudo que eles estavam agregando no produto. E aí o cara perguntou assim, esqueci o nome do CEO, mas perguntou o seguinte, vocês hoje viraram uma feature, hoje o HubSpot tem lá o agendador de reunião, o Google Agenda tem também, os outros CRMs têm também, então como é que ele se diferencia, como é que o Calendly ainda consegue crescer, né? E aí a resposta dele foi muito legal, ele passou por 3 principais pontos. Primeiro, ele falou, quer ter um produto, quer ter uma solução que hoje virou uma feature, ele tem que ser o melhor naquilo que ele está se propondo a fazer. Então, esse é o principal. Para valer a pena de ele deixar de fazer um upsell lá no HubSpot ou no Google, enfim, para usar a solução dele. Então, passa principalmente por especialidade, o atendimento também, então, agilidade nesse atendimento. Então, o Calendly consegue atender muito melhor do que um HubSpot, por exemplo, né? E o custo mais baixo, né? O HubSpot da vida a gente sabe que respirou ali dentro, os caras estão cobrando, vai ser mais um upsell lá dentro, que vai custar às vezes muito mais caro do que ele manter o Calendly dentro de casa. Então, acho que essa comparação é legal de trazer, que muita gente tá meio desesperada, falando assim, o HubSpot lançou lá uma feature e matou 3 empresas, né? O Google lançou também tal feature e matou mais não sei quantas. Eu acho que isso é muito exagero de sensacionalismo de quem traz isso, porque não é bem assim, né? Tem esses 3 pontos que eu trouxe, fora o canal aí que vocês já citaram também, que é muito importante, né? Então, é um pouco do que eu vi lá no Sasser e posso contribuir aqui com vocês. Legal. Antes de eu passar aqui para o Alec, até, o Vitor, acho que é legal, como a gente estava junto lá, um contraponto interessante também ao mesmo tempo, né? É o caso da Dropbox. Então, o CEO da Dropbox estava falando lá que ele está perdendo muito mercado para Google, para Microsoft. Por quê? Porque a Dropbox foi a primeira cloud, vamos dizer assim, de armazenamento, né? E o cara, dominou o mercado, só que ele nunca foi além dessa visão de cloud. E aí chegou um Google lá com Gmail e etc., e foi até lançar o Drive como um add-on, por exemplo, né? E aí o que aconteceu? Os caras, a especialidade do Google não é o Drive, mas por estar dentro do ecossistema, ele conseguiu pegar muito cliente da Dropbox, né? Então, quando a gente olha para uma linha de ecossistema, a gente tem 2 barreiras que acho que até, de certa forma, se conflitam e fazem o mercado se movimentar, porque como o Vitor falou, o caso do Calendly em relação à feature de agendamento do HubSpot, do Google, o que for. Cara, o Calendly é só disso, né? Se alguém precisa de uma profundidade, um enterprise muito grande disso, beleza, talvez ele não tenha nas outras, mas ao mesmo tempo isso abre possibilidade para o ecossistema oferecer algo mais simples do que o seu e conseguir amarrar isso como upsell, cross-sell dentro da sua carteira, né? Então, é um ponto interessante de se pensar também. Fala aí, Alec. Olá, pessoal, bom dia. Eu escutando aqui, eu vi o que o Vitor falou, né, sobre que uma das saídas talvez seja você ir para a especialização e tal, e talvez, não sei se vocês já passaram por um ponto parecido com o nosso aqui. A gente atende outras empresas de tecnologia, e aí a gente percebeu, e a gente está percebendo um movimento um pouco diferente, onde a gente talvez não está ficando tão paranoico com a concorrência ou com os grandes ganhando agilidade, mas é o fato da curva de democratização da tecnologia. E aí, assim,
até buscando aqui a galera que é ali dos anos 2000, mais ou menos, né? Fazendo uma analogia, uma historinha. Mas eu sou desenvolvedor, assim, meu background é desenvolvimento, e aí ali nos anos 2000 tinha a galera que site você só fazia com empresas especializadas, né? Eram poucas pessoas que desenvolviam site e pouca gente também queria um site naquela época. E aí você teve os sobrinhos, né, fazendo site, que é basicamente essa galera que está no N8N hoje, que está desbravando, né? Aquela não é nem a maioria inicial, né? É realmente os inovadores, os early adopters ali. E aí a gente percebe assim, para toda tecnologia é um caminho, um curso meio natural, né? Começa na mão de pouca gente especializada, depois os curiosos, e aí as grandes empresas democratizam aquela tecnologia, né? Então, falando lá do site, né? WordPress, Wix, agora você tem o Lovable e tudo mais. E aí, assim, onde é que eu quero chegar? Essa democratização levou IA e automação para se tornar acessível para muita gente, inclusive para os nossos clientes. Então, o que é que a gente está percebendo? Se não houver essa especialização, essa profundidade na solução de problemas, o que eu comecei a perceber é que próprios clientes nossos, por causa que a gente atende provedores de internet, a galera tem gente internamente que está aprendendo a mexer com N8N, eles estão fomentando a utilização de N8N, de Lovable, de Bolt, coisas do tipo. Então, o que a gente percebeu é o seguinte, se a gente não desenvolver esse must-have, né, se a gente não se emaranhar dentro dos nossos clientes, se a gente não se tornar importante, a gente começou a perceber que, assim, que tem features que os caras não vão querer mais contratar uma ferramenta. Talvez eles vão conseguir desenvolver internamente. O N8N hoje ainda tem uma barreira de entrada, né? Por exemplo, o N8N, Make, Active Pieces da vida, mas como é que vai ser isso daqui 1 ano? Como é que vai ser isso daqui 2 anos com IA? Então, assim, eu sou um pouco paranoico nesse sentido, sabe? Não do meu concorrente ser o problema, mas do meu próprio cliente começar a ter autonomia, a mesma coisa que aconteceu com outras tecnologias, dele desenvolver internamente as soluções. Então, ok, o N8N ele não vai fazer agora, mas e daqui 1 ano, 2 anos? Será que vai fazer sentido para ele contratar uma ferramenta ou vai estar tão acessível a ponto dele mandar lá no Lovable e o Lovable ou outra ferramenta similar vai estar tão madura a ponto dele conseguir desenvolver uma coisa hiper personalizada, que aí é uma outra tendência, né? A gente que é de software, a gente sempre fica naquela. Eu não posso atender todos os pedidos dos meus clientes, porque senão eu crio um Frankenstein dentro da minha empresa, ou eu não tenho mão de obra para desenvolver tudo, né? Então a gente fica sempre tentando. E aí, assim, a abordagem que a gente está olhando aqui é que a gente precisa realmente construir alguma coisa que seja mais flexível, sabe? Que seja meio a carinha do N8N aí. Eu preciso dar poder para os meus clientes poderem criar suas próprias hiperpersonalizações, não depender tanto da gente. Acho que o mercado vai começar, assim, é uma aposta, mas eu acho que o mercado vai começar a querer fazer as coisas do seu próprio jeito, por conta desse empoderamento que está acontecendo com a tecnologia. Não sei o que vocês acham a respeito disso, sabe? Mas é uma coisa que eu venho percebendo. Acho que talvez agora no começo, né, a galera que está ali, ele adopta, maioria inicial, mas quando essa tecnologia estiver acessível para a maioria tardia, quando ela estiver acessível ali para a maioria inicial, talvez o problema nem seja o próprio concorrente, mas porque muita tecnologia, de fato, a própria IA, né, está no bolso de todo mundo hoje. Então, assim, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas é uma coisa que a gente está trazendo muito para o nosso planejamento estratégico, em pensar em como é que vai ser até o Satya, né? Falou lá, né? O SaaS está com os dias contados. Eu falei, pô, ele está de buchitagem aí, porque ele quer justificar os investimentos da Microsoft. Mas, assim, depois eu fui refletindo, lendo alguns papers e tal, e assim, eu estou chegando nessa ideia, sabe? Que talvez o concorrente não seja o problema. Talvez democratização da construção das coisas realmente seja uma coisa que seja um ofensivo estratégico no futuro. Mas é isso que eu queria trazer aí para a roda para bagunçar a conversa. Boa, Alec. Fala aí, Hugo. Cara, bom dia, pessoal. Acho que complementando em cima do que a turma tem falado e o que eu sou bem novatão aí do SaaS, aprendendo muito, né? Vou bater 2 anos agora. Eu acho que o mercado está indo, de um lado, essa história do SaaS morrer, eu acho que pelo contrário, o que vai acontecer agora é que vai entulhar o mercado de gente fazendo micro SaaS e produtos muito ruins. E aí eu acho que a gente tem que olhar para isso de um outro ângulo também, do quanto isso vai confundir a cabeça de quem quer comprar, e aí ter uma fala e uma
uma clareza grande no mercado do como você entrega melhor, do como você faz melhor. Eu acho que isso vai ser muito relevante. A gente, na Stays, a gente atua com cliente desde pequenininho, que eu considero mais um varejo, até os B2B Enterprise. E o que a gente está vendo, e até como cliente, como comprador também, né, o que eu tenho percebido da perspectiva estratégica para o nosso negócio, a entrada do conceito All-in-One cada vez mais. Acho que alguém comentou isso. Eu, particularmente, cada vez menos ter que ficar contratando um monte de plataforma. Exemplo, Salesforce, que a gente usa. A gente está agora olhando para cada funcionalidade do Salesforce para entender como é que eu agrego tudo isso. Por mais que talvez eu pague um pouco mais, mas eu ganho em toda a conta de back-office, de eu ter que ficar lidando com muitos dados, com muitas ferramentas. E aí, uma visão que eu acho que é legal para a gente refletir a gente precisa ter uma boa solução de core, né? Então, a minha solução, ela endereça bem o core desse negócio, dessa dor desse cliente, e uma camada orbitando nela com um API. Você tem que ser, acho que cada vez mais você vai ter que ser muito bom em integrar ferramentas, porque hoje eu já passei por vários mercados e para mim tem um padrão e que não está vindo da inteligência artificial, né? Os negócios, eles têm estratégias diferentes, caminhos diferentes para fazer a mesma coisa, e a galera quer ter flexibilidade. E eu acho que isso diz menos se vão ser interfaces drag and drop, widget. O que você tem que resolver é o seguinte: o teu cliente precisa conseguir botar em prática uma estratégia que ele tem em mãos. E eu tenho visto, inclusive, o que o Alec estava falando sobre clientes querendo partir para um caminho de desenvolver. E aí o que eu vejo que depõe contra, e que também não é uma coisa nova, é que quando você quer fugir do teu core business, se você é um cara que vende, sei lá, solução de telecom, e você quer virar também uma empresa de tecnologia, uma software house, você começa a conflitar toda a tua estratégia. E aí, pensar all-in-one, pensar em ter um core muito forte e uma boa integração, e um trabalho de ecossistema, que eu acho que você estava falando, Matheus. Para mim, isso do topo da estratégia, é a visão-chave, e o recheio desse negócio cara, muita clareza estratégica, olhando para essa evolução do mercado, porque eu vejo também muita gente, a minha estratégia é essa, aí sai a Lovable, e agora muda. Cara, não vai parar de nascer ferramenta, não vai parar de acontecer um monte de coisa. E se você não tem claro a estratégia, a dor, o que você está resolvendo, a minha visão, o que tem discutido dentro do negócio cara, esquece, você não vai nem precisar do concorrente para te matar ou do teu cliente para te matar. Você vai se matar sozinho. E aí, sim, não pode subestimar a evolução tecnológica. Então, hoje, a gente faz muita discussão aqui, falar, mas, por exemplo, o vendedor de IA por voz ainda está meio robotizado. Eu falo, ok, mas não vamos analisar ele agora. Aonde ele vai estar daqui a 6 meses? Porque a curva está exponencial, né? 2 meses, inteligência, o ChatGPT alcançou 100 milhões de usuários. É um negócio de outro mundo. E, cara, eu traria, para fechar aqui minha fala, para contribuir para a reflexão, a gente precisa de cultura forte na integração entre produto e negócio. A minha escola é uma escola muito tradicional, eu não venho do mundo da tecnologia e de produtos digitais, mas quando eu venho para esse mundo, eu particularmente vi meio que 2 universos. A galera de negócio e a galera de produto e tecnologia sonhando coisas muito lindas, acho que muitas vezes não se sustenta, não tem negócio, não tem mercado, não tem ROI. Então, enfim, trago aqui meus 50 centavos nessa reflexão para tentar complementar aí os colegas. Muito bom, Hugo. Isso aí já vai dar já vou pedir até para a Bia depois fazer um corte disso aí, porque essa contribuição foi muito mais 50 centavos.
Não, muito legal. Um ponto bacana que você e o Alec falaram ali, fiquei pensando bastante durante a fala de vocês, essa questão das empresas que tentam desenvolver algo que não é o core, porque eu sinto que a empresa de tecnologia é muito metida a querer fazer tudo, né? Então, não preciso contratar uma ferramenta para fazer isso, eu mesmo vou lá e desenvolvo. E eu senti que do começo do ano para cá teve uma mudança radical nisso. Porque no começo do ano começou a bombar muito o lance de Make, N8N. O que começou a acontecer? Quem está no LinkedIn sabe. Galera distribuindo template de SDR, AI no Make, não sei o que lá, não. O SDR é outbound, é o chatbot de WhatsApp, não sei o que lá. Todo mundo achou que tinha capacidade de desenvolver esse negócio, né, com N8N e não precisa mais de SaaS. Foi aí que muita gente começou a falar, não, o SaaS vai morrer. O que eu estou vendo acontecer em muita operação, como obviamente a gente na Get temos somente para SaaS, estou conversando com muita gente de operação comercial, Sales Ops e tal. A galera parou e tentou desenvolver internamente muita coisa nessa linha e eles quebraram a cara com muita força, por alguns motivos. Em caso de empresas maiores, governança. O nego começou a olhar e falou assim, cara, começou a olhar para o que eles estavam desenvolvendo, vocês estão malucos, né? É uma coisa na conta da pessoal do cara de Sales Ops, é o dado que você está jogando para AI de sabe sei lá onde, nenhum tipo de segurança da informação ali dentro. Outra coisa, isso vira um Frankenstein absurdo, porque se sai conectando 1000 APIs, cara, cai um negócio lá, saiu a pessoa que estava desenvolvendo aquilo, ferrou, acabou, né? Então, eu comecei a perceber que várias operações, até desde pequenas até grandes, tentaram fazer isso, e agora elas estão quebrando a cara e percebendo que elas realmente precisam de SaaS, né? Um exemplo, né, de uma das empresas que eu tenho aqui, a própria SalesBuddy, cara, a gente faz preenchimento de CRM automático com base em reuniões ali, né, que a gente pega de ligação, de videoconferência. Isso aí foi a primeira coisa que a galera tentou matar. Cara, não dá para você plugar uma ferramenta ali, num bot, não sei o que, na API, não conseguia entregar a mesma coisa e o negócio não aguentava, porque tem uma camada de infraestrutura por trás muito grande. Esse exemplo que eu dei, no meu caso, é um caso, mas, cara, nos negócios de vocês, tenho certeza que em algum momento alguém tentou também matar de alguma forma genial ou vai tentar, e isso não vai passar, né? Então, acho que uma coisa que a gente precisa estar bem esperto, né? Beleza, acho que a moda, ela sempre aparece uma oportunidade, você tentar lançar alguma coisa de produto e tal, mas tomar muito cuidado para isso não virar o drive do teu negócio, porque eu vi que muita gente que se emocionou com AI tentou mudar totalmente o core do business e acabou quebrando muito a cara. E até puxando aqui, né, o segundo tópico, antes de passar aí para o Dionel, só para a gente conseguir avançar aqui. Mas, cara, eu até falei dessa questão da AI agora, eu acho que uma coisa que esse dado traz aqui que é bem legal, que hoje, né, 78% das empresas de SaaS já usam AI em pelo menos uma parte do produto. Então, todo mundo quis botar AI em alguma parte do produto, seja ela qual for, até se, de certa forma, não for útil, né? E aí tem um dado legal que diz que a Gartner prevê que 90% dos produtos SaaS terão automações de AI embarcadas nativamente. Não como add-on, mas como o núcleo do produto, né? Então, eu vejo que ninguém hoje quer pagar por add-on de AI. Na verdade, a AI tem que fazer o que você, como usuário, se ferraria para fazer com muito mais eficiência e muito mais velocidade, né? Então, existe uma diferença muito grande entre você, internamente, ter uma feature de AI e você ser uma empresa core de AI. Eu acho que isso é um ponto super importante para a gente que está aqui tendo essa reflexão. Ao invés de tentar revolucionar sua operação fazendo AI no N8N, ao invés de tentar botar um monte de feature no teu produto, pensar como realmente você pode talvez reinventar o teu produto, resolvendo a dor com a AI sendo apenas um meio de resolução, assim como todos os outros meios que hoje são utilizados, é só um recurso técnico, né? Oi, Dionel. Então, galera, trazendo mais uma visão e o que eu estou vivenciando no momento. Logo no início, quando começou a surgir esse boom de micro-SaaS aí, há pouco tempo, gera um certo medo, a gente fica, né, procurando o que está acontecendo, do nada, nós que desenvolvemos aqui do 0, 6 anos aqui, e do nada vem isso, estoura, surge um monte de concorrente, a gente fica, né, mas aí, com o tempo, foi passando o tempo, a gente vai estudando, e hoje, isso está sendo muito positivo para o meu negócio, porque eu vou dar um exemplo. A gente trabalha muito com atendimento aqui, e muitos concorrentes nossos, né, correram para essa briga de implantar AI no atendimento,
E o que está acontecendo? A gente está recebendo muito cliente dos concorrentes reclamando que o atendimento deles com AI agora caiu totalmente, a qualidade, né? Perderam vendas e tudo mais. E a gente está abraçando essa galera porque é um atendimento mais humano. Pessoal, a gente não adotou ainda esse método, porque eu ainda entendo que a AI está distante do feeling humano no atendimento, né? Então, claro que cada vez mais a gente vai adotar e ao longo do tempo vai melhorando a tecnologia e a gente vai estar sempre atentos, né, para quando conseguir imputar isso nas empresas com uma certa qualidade. Mas hoje eu ainda estou receoso com isso, com o pé atrás, justamente porque os meus clientes estão dizendo isso para mim. E eu estou ganhando mais clientes por isso também. Obviamente, em outros pontos a gente vem adicionando um pouco de AI aí, mas sempre com muita cautela, muito cuidado. E sobre o boom dos micro-SaaS que eu venho acompanhando também, muitos concorrentes, mas que nem o Hugo falou, são concorrentes que entregam um produto mediano. Eles não conseguem entregar aquela ferramenta com a qualidade de um desenvolvimento tradicional. É o que eu vejo, que eu estou entendendo até o momento. Obviamente, essa curva está mudando rapidamente e a gente tem que ficar ligado nisso, né? Só uma provocação para a gente pensar que porra, a gente lida com negócios que faturam milhões. Cara, quem é que vai sustentar um core tecnológico dentro do seu negócio que é feito em cima de uma engenhoca de um monte de ferramenta e que não tem como se comprometer a uma entrega definitiva? Eu acho que a gente romantiza muito esses olhares de ferramentas e, enfim, talvez eu seja polêmico, mas para mim tem toda essa lixarada que vai vir vai dar exatamente esse movimento, Dionel. Eu acho que quem souber surfar isso vai aproveitar para vender muito mais a partir de entregas medíocres no mercado. Pô, concordo demais com o que vocês falaram. Eu acho que é muito isso, né? A visão da modinha, ela traz um hype, todo mundo sai correndo para contratar. Tipo assim, uma coisa engraçada, né? De novo, voltando ali no LinkedIn, porque todo mundo tá vendo todo dia. Cara, o negócio de SDR de AI bombou faz uns 4, 5 meses, agora tá todo mundo só xingando, tenta implementar, não deu certo. E normalmente quem que tentou implementar? É a galera que nunca fez SaaS na vida, era os consultores comerciais que aprenderam a mexer no N8N, né? E saíram falando que tinha um SaaS ali. Eu acho animal a astúcia, né? Porra, animal, mas é a galera que realmente, né, não surfou no hype e acho que tá certo de fazer, mas no fim do dia, né, o negócio dá um salto e decresce. E acho que a gente, como founders aqui, se leva, a gente muitas vezes é pressionado, seja por investidor, seja pelo próprio mercado, cliente, gente fala assim, não, mas tal empresa está fazendo tal empresa está não sei o quê. Né? E aí, cara, às vezes a gente tende a tomar decisões precipitadas que podem levar a gente pro buraco de certa forma, né? Eu mesmo pensei nessa visão aí de AI dos últimos 6 meses, pensei em várias coisas que a gente tinha que mudar estrategicamente, de posicionamento e tudo mais, e no final das contas, a gente parou, pensou, falou, não, cara, né, o negócio está indo, está numa curva, vamos dedicar algumas inovações, aproveitar para surfar o hype de alguma forma, testando um MVP de um produto novo, complementando a solução, mas sem pivotar o negócio e fazer uma loucura, né? Porque realmente isso você pode acertar o hype errado, né? E não é só se a gente tem essa possibilidade, se um Mark Zuckerberg, por exemplo, apostou lá no metaverso e não deu certo, queimou trilhões lá de dólares, agora está indo para AI, quem é a gente, né, para tentar fazer uma dessa e, porra, depois quebrar a cara, né? Então a gente precisa tomar cuidado e se tranquilizar, porque se você ficar olhando o que a galera tá fazendo, essas startups, não sei o que, você acaba entrando, às vezes, em um looping ali que você pode não sair, né? Falei, Murilo. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Deixa eu trazer também 2 contribuições que eu acho que são pertinentes aqui do nosso cenário. A gente trabalha com integração. Então, a gente tem o SaaS, que é a nossa plataforma, e aí, comparando de maneira simples, a gente tem um N8N ou um Make corporativo muito mais robusto, pensando em grande escala para grandes operações. E o que a gente vem percebendo é exatamente isso. O pessoal falou, o N8N vai salvar a minha vida, colocou lá uma equipe com 5, 8 desenvolvedores, encheu de gente construindo integração simples no N8N,
N, mas já percebeu que isso está colapsando e não está dando conta, então vindo atrás de nós hoje. Então eu vejo que esse é um movimento que para nós também tem sido muito positivo, porque o pessoal se encantou, achou que resolveria, mas sem entender essa inconsistência em escalar negócios e grandes operações. Então, como o Matheus falou, tem uma infraestrutura grande por trás, tem uma estratégia, tem uma arquitetura de quem faz isso há 10 anos e a gente gera muito valor para grandes operações. Então, acho que esse é um ponto que eu trago assim na nossa visão. Tem sido muito positivo para a gente, esse movimento. E aí, falando internamente, né, como empresário, o que a gente tem feito um trabalho recorrente ao final de cada trimestre é fazer uma projeção. Beleza, hoje eu tenho isso aqui de IA. Como que a IA vai impactar o meu negócio e como que ela vai ou me substituir ou vai movimentos, né, como esse que vai impulsionar o que a gente vem fazendo. Então, até foi uma provocação que o nosso conselho trouxe, que a gente trimestralmente acaba levando para frente, e a gente já percebe que desde que a gente começou a fazer isso, a gente já mudou muita coisa, porque a velocidade da IA é muito grande. Então, acho que são dois cenários assim bem recorrentes aqui do nosso lado e uma contribuição válida de ser feita. Legal demais, Murilo. Até, pessoal, migrando um pouco do tema aqui agora, para a gente ir para o próximo, que a gente que também se conecta bastante com o futuro do mercado aí, questão de pricing, né? Isso é uma coisa que, com a questão de agentes de AI e tudo mais, muita gente vem trazendo pontos sobre isso, né? Ninguém vai querer mais pagar recorrência fixa, todo mundo vai querer pagar por tarefa, por uso, por resultado, né? E aí tem um dado que a gente encontrou aqui, né? Que o modelo de assinatura foi o motor de SaaS nos últimos 15 anos, e obviamente aqui todo mundo sabe disso, mas até 2030 a Forrester projeta que 40% dos contratos B2B serão baseados em resultado, né? Então, obviamente, né, a gente sabe que qualquer operação aqui hoje, nossas, né, provavelmente de todo mundo, o cliente sempre está mensurando alguma coisa por ROI, seja de economia, seja de aumento de ganho, né? Mas eu, pelo menos, não sei vocês, acho que isso ficaria muito complexo, né? Porque além de matar a previsibilidade, todo mundo aqui aposto que tem dificuldade de mensurar o ROI que o cliente tem com a solução. Por mais que o cliente saiba que a solução é top, até o próprio cliente tem dificuldade de falar, pô, você está me gerando X, né? E eu vejo que, tanto lá no SaaStr, lá nos Estados Unidos, que a gente foi, quanto em vários artigos globais, a galera vem falando muito dessa mudança de modelo. Eu, particularmente, não conheço empresa nenhuma que fez isso ainda. Os próprios, né, construtores de agentes, eles acabam fazendo nessa linha. Você pega um Zapier N8N, pô, eles até têm o consumo, mas ainda assim os caras têm as faixas e tentam manter uma recorrência. Então, ninguém de fato aplicou isso, mas muita gente vem trazendo essa provocação para o mercado. Queria ver como é que vocês veem isso. Eu, particularmente, acho financeiramente que isso, se fosse implementar isso do nada, isso poderia a operação radicalmente, né? Mas, como está todo mundo falando, acho que é legal a gente debater isso aqui. Eu vejo uma empresa fazendo uma coisa similar. Eu não sei se vocês acompanham eles, mas o pessoal do Intercom ali com o FIM, eles estão com um modelo de precificação bem legal com a agente deles, que é tipo, você paga somente se o agente resolver um chamado. Então, o cliente conversa lá com a gente, aí se ele conseguir resolver, você paga $1. Eu acho que é uns 99 centavos de dólar, alguma coisa assim. Mas, de fato, eu não vejo muita empresa usando isso, porque é muito nebuloso. Acho que quando a gente coloca no papel, dá medo, porque você fala, putz, eu posso perder minha receita do dia para a noite se eu mudar para esse modelo. E aqui a gente meio que está olhando um pouco para a PS to Go mesmo, né? Tipo, então, tentar separar o produto de forma que se encaixe ali a necessidade do cliente, colocar alguns limites de uso, tentando trazer um pouquinho dessa visão de ROI para a utilização do cliente. Mas, assim, eu estou nesse mesmo sentimento, Matheus. É muito difícil olhar hoje, eu acho que também não tem muito case de sucesso. Eu acho que tem algumas empresas que são, sei lá, mais preparadas, corajosas, não sei, que estão testando algum produto, né? Mas, assim, no core business da empresa, aplicar realmente esse modelo, velho, eu não vi nenhum case, não sei se a galera já viu algum, mas realmente é muito nebuloso, dá medo. Você virar toda a operação, todos os seus produtos para uma precificação assim, aí tu vai no teu time de CS e nem a galera sabe definir muito bem o ROI do cliente, igual você falou, né? O cliente nem sabe quanto ele tá tendo de ROI ali com a tua ferramenta. Eu tô nesse escuro também, tô acertando o dedinho na quina dos móveis. Cara, eu acho que eu não acredito que ninguém vai migrar para um total outcome. Eu acho que o que vai começar a acontecer cada vez mais é o híbrido.
de fato, de você combinar e de você dar flexibilidade para o teu cliente, inclusive, poder trabalhar em cima disso. E quando o que eu vejo negócios que têm um volume muito alto, quando você vai para um modelo desse, ele vai pagar muito mais caro. Então, eu vejo isso dentro aqui do meu negócio. A gente tem um modelo que o cliente pode pagar em cima do que ele fatura, do GMV dele, ou ele pode definir um valor fixo, né? E isso está muito relacionado ao nível de maturidade, a curva de negócio dele. Mas, cara, se eu tivesse que apostar, estar atento a tudo que a gente faz e que tem um custo variável que, né, acompanha à medida que você tem alto volume de uso. Mas, cara, não acredito que ir 100% para isso, enfim, talvez no futuro apareça alguém, mas eu acredito 100% no híbrido. E aí, inclusive, já trazendo para dentro um conceito meio quiet churn, sabe? Que acho que a gente olha pouco, mas provavelmente todo mundo aqui tem dentro da sua base de size o churn que já está lá dentro acontecendo e o cara só esqueceu de apertar o botão. E aí você já olhar para isso, que já é um sinal de que ele não está conseguindo usar ou ter o resultado esperado com o teu produto. E aí você já se provocar a fazer um trabalho em cima desse cliente, né? Mas, enfim, é como eu estou enxergando aí para o futuro próximo, né? Difícil falar de muito tempo para frente. Toca aí, Cristiano. Olá, Matheus. Cara, esse negócio de outcome-based pricing, cara, é complexo quando a pessoa, principalmente quando o negócio não é envolvido com o gerenciamento do faturamento do cliente, né? Quanto mais distante a operação, você vai trabalhar numa operação na ponta, como é que você vai exigir que ele te passe os dados financeiros para poder saber o ganho que teve? Por exemplo, vai fazer manutenção de veículo. Nós trabalhamos com logística, né? Então, imagina, se o cliente hoje ele consegue, às vezes, até superfaturar ou subfaturar notas para prestar conta para a área pública, que tem todos os rigores, né, de prestação de serviço, tu imagina um fornecedor que está exigindo saber quanto que o cara gastou de combustível para fazer o comparativo, cara. Isso aí não rola. São até usando compliance jurídico, eles barram tudo isso. Isso falando de Big Corps até, né? Se a gente começar a diminuir, fica mais desorganizado. E quanto mais organizado, mais travado é. Então, eu acho complexo, eu concordo com o Hugo completamente, é híbrido o negócio, talvez uma mensalidade com um ganho, né? Tipo um earnout de venda de empresa, assim, que o cara, não, eu trabalho até aqui, se você cumprir essa meta aqui, você ganha um pouco mais. Mas fazer um negócio totalmente outcome é muito complexo, mas para aqueles business que são mais longe da operação de faturamento, por exemplo. O Cristiano Mochará ali falou antes de software de contabilidade. Cara, isso aí a gente só tem hoje software de contabilidade porque é exigência do governo. Se isso aí sai, isso sai, né? Meu pai tem um escritório de contabilidade. Hoje ele está lá porque, né, o governo exige e é o teu sócio, né? Então, tirando isso, que tem controles financeiros, que você consegue controlar tudo isso, para você mensurar ganho, cara, vai ser aquela coisa assim nebulosa, tipo, eu ganhei tanto ou não, ou gerou um resultado maior e anunciado menos. Então é uma coisa assim que é mais um detalhe um pouco mais criterioso para fazer com o cliente. E eu concordo com o Hugo, eu acho que o híbrido é o melhor. Tudo está se tornando uma coisa não tão extremista, né? Então, mas eu acredito que isso aí vai ser. O agronegócio já faz assim. O agronegócio ele safras, né? Ele tem um fator clima aí que pesa na safra e tal. Então, quando você bate uma meta lá, eles começam a te remunerar mais se você faz um trabalho contábil, se você faz uma consultoria, se faz um sistema lá de controle X. Então, eles já estão muito nisso até aqui eu te pago, daqui para cima é ganho porcentagem. Então, um pouco esse é um aprendizado para buscar lá no agro mesmo. Toca aí, Diego. Bom, cara, eu atuo no mercado SaaS tem bastante tempo. Eu acredito que
um novo modelo pode sim aparecer, só que não vai ser para todo mundo, né? Obviamente. Nem tudo é para todo mundo. Então, não adianta você colocar a taxa de sucesso, por exemplo, num CRM onde você depende que do outro lado lá tenha a performance daquele time para chegar naquele sucesso. Se você coloca a tua plataforma dentro de uma empresa que não tem processo, não tem organização para fazer, o resultado não vai acontecer e todo mundo vai acabar perdendo muito e você que não tem culpa acaba perdendo muito mais. A não ser que você faça todo o treinamento daquele time comercial e você seja o head comercial daquela empresa, o que é inviável para quem tem um SaaS. Então, eu acredito que não vai ser para todo mundo, sabe? Agora, serviços onde você consiga mensurar de fato um aumento de produtividade. Por exemplo, esses dias dei mentoria para uma startup que tem um software para gestão de oficinas, para gestão de tempo do mecânico. O mecânico vai trocar o motor, ele dá um play no Pomodoro ali e vai medir o tempo que ele leva para fazer aquilo ali. Então, num diagnóstico, você entende que o mecânico levava 3 horas para fazer aquela atividade e depois, com a tua solução, com o teu software, com o IA, o que seja, aquele mecânico está levando 2 horas e 15, você consegue precificar em cima de 45 minutos de ganho de produtividade por cada atividade que ele concluiu. E isso lá no final você consegue calcular um ROI de algum jeito. Aí começa a fazer sentido. Porque o uso da ferramenta é obrigatório, você pode ter um contrato que vai penalizar o cliente se ele não usar do jeito certo, aí a parada pode funcionar. Agora, o que eu vejo às vezes é a galera generalizar, porque o mercado vai mudar, o meu negócio vai morrer, se o meu CRM não for por produtividade, ninguém vai querer contratar. Velho, quem fizer isso vai dar um tiro no pé, entendeu? Então, não é para todo mundo e eu gosto desse modelo, inclusive, quem tem solução que fica fácil medir o ROI e não depende, por exemplo, da habilidade da pessoa e depende unicamente da ferramenta, da plataforma, sensacional, cara, a tua plataforma proporcionar isso. Entende? Agora, a Sankia, por exemplo, como é que faria isso? Entende? Exato. Só se eles pegassem um percentual do quanto que o cliente fatura no ERP, né? Mas aí, quem que vai querer um negócio desse, né? O cara fala, não faz sentido nenhum, exatamente. Não faz sentido nenhum. Entende? Agora o Matheus ali, tu tem putz, esqueci o nome, cara, fugiu da cabeça. A Get Demo? A Get Demo. Entende? Tem a Get Demo ali. Como é que tu vai precificar no ganho? Tu até poderia, dependendo do modelo de negócio, precificar no ganho, mas tu vai precificar no quê? No quanto aumentou a conversão de lead qualificado, por exemplo, porque o cara vai botar um tráfego ali, né? Enfim, mas, cara, é complicado, velho. E seria um desafio porque eu teria que pegar o histórico anterior do cara e às vezes comparar maçã com banana. No caso, talvez, que eu penso, né? Talvez eu teria que cobrar por view. Então, os clientes do cliente que viram a demo, aí cada view seria X. Talvez fosse um modelo mais objetivo, mas ainda assim um pouco interessante. O produto do cara é ruim lá, ninguém quer comprar, entende? Não vai funcionar. Então, é complicado, cara. Se depender 100% da ferramenta para gerar resultado, legal. Se não depende 100% da ferramenta e depende da empresa do outro lado botar a mão na massa, é igual, cara. Eu estruturo máquina de vendas e às vezes tem cara que fala, mas tu me garante resultado? Velho, o que eu garanto é que tu vai ter o processo estruturado. Agora, se você vai executar, o teu time vai estudar o suficiente para seguir o processo, aí é contigo. Entende? Mas é isso aí. Exatamente. Não, muito boa essa discussão aí de pricing. Eu também leio isso e falo, cara, não é bem assim. Legal ver que todo mundo tá alinhado, porque senão eu ficaria preocupado. Se todo mundo estivesse falando aqui, cara, não, vamos todo mundo no outcome aqui, pô, pelo amor de Deus. Mateus, só um paralelo. Eu lembro lá atrás do Spotify, quando criou que eles né, nasceram com as tribos e o modelo ágil foda. E aí lembro, inclusive, trabalhei dentro de um projeto que falou, não, a gente vai fazer igual o Spotify. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje é muito, eu concordo muito com o que o Diego falou, que alguém fala uma premissa para talvez um mercado, para um segmento, e a gente quer generalizar tudo. Né? E aí a gente viu que um monte de gente tentou ser Spotify e se arrebentou, porque não criticou se aquilo fazia sentido para o seu negócio. Eu acho que explica muito o que o Diego falou. Cara, não vai ser para todo mundo.
talvez faça muito sentido, mas não vai ser para todo mundo. É isso, exatamente. Muito desafio nessa linha, né? Tem solução que é mais óbvia, tem solução que não é. Isso gera também, de certa forma, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo na Nelway, né? E a Nelway tinha API de dados e os grandes bancos consumiam para fazer onboarding, né? O dado e tudo mais. Uma coisa que acontecia de vez em quando era, extrapolava o consumo de API, gerava um atrito, o financeiro recebia um boleto gigante, né? E depois tinha que ter uma renegociação. Então, eu sinto que isso também, esse modelo, ele pode gerar surpresas, né? Porque imagina o seguinte, vamos supor que o CRM cobre por oportunidade aberta. Vai um vendedor maluco lá, abre 50 mil oportunidades, chega uma conta no financeiro 50 vezes maior. Os caras falam assim, tá, vocês estão malucos, né? Que é isso? E eu já vi isso acontecer em algumas outras empresas que vão nessa linha também. Então, além de tudo, pode gerar um problema operacional aí que, cara, um problema operacional fodido, né? Fala aí, Launi. Você tá no mudo, Launi, a gente não tá te ouvindo. Me ouvir agora está muito ruim. Tá. Eu venho do mercado imobiliário, do mercado imobiliário, né, e acompanhei nos últimos 2 ou 3 anos um movimento muito forte de alguns dos 2 principais unicórnios do mercado imobiliário, justamente nesse sentido, de querer pegar uma fatia aí da negociação. E a experiência entre os 2 unicórnios foi horrível, né? Uma dificuldade de medir, porque nenhuma ferramenta tecnológica cuidava da esteira completa do relacionamento do mercado. E quando dava certo, ainda tinha um problema novo, que era o bypass, né? O cliente muito segmentado e a empresa de tecnologia com dificuldade de reconhecer o dia a dia. Ou seja, os 2 unicórnios gastaram tempo e dinheiro e acabaram voltando. Nenhuma mais está nessa pegada, né? Por esses 2 problemas. Ninguém consegue ter a jornada completa para conseguir mensurar que teve ganho a mais, né? Às vezes uma questão sazonal, enfim, o mercado imobiliário é bem dinâmico nesse sentido. Ou quando tudo dá certo, ainda se descobre o bypass, né? E é gigante, eu não lembro os percentuais exatos, mas era na faixa de 80% dos negócios que tinham sido gerados nesse formato, acabava se correndo por fora do CRM, um segundo CRM, de uma forma que não se podia gerar ROI aí para os investidores. Perfeito. Muito bom. Pessoal, vou encerrar aqui, tá? Porque já estamos chegando ao meio-dia, acho que todo mundo aí, pelo menos, quer almoçar, né? Mas, pô, papo bom demais aí, daria para a gente ficar aí com certeza mais umas 3 horas falando, mas é bom que pelo menos dá aí um gostinho para que todos que ainda não tinham vindo venham na próxima também e a gente possa continuar. Eu deixei aqui agora o QR Code do nosso grupo de WhatsApp. Não é grupo chato para a galera ficar trocando ideia o dia inteiro, é só um grupo de aviso mesmo, então não está nem aberto para a galera falar, a gente só avisa quando vai ter roda, vai ter um happy hour, como eu falei, dia 18 de setembro também, em São Paulo, então, pô, é legal vocês ficarem sabendo. Então, é mais para trazer algumas notícias aí para todo mundo ficar inteirado, porque os encontros estão bem bacanas e a gente logo em breve deve abrir novas iniciativas da comunidade aí também, para a gente conseguir engajar mais, se aproximar, enfim, e elevar o nível aí da régua, beleza? Mas é isso, valeu a todos aí que entraram, guardo vocês aí na próxima, no grupo do WhatsApp e onde mais for aí da comunidade e vamos para cima, discussão boa demais, galera. Valeu, hein? Até valeu. Mais. Valeu, turma, abração. Valeu, galera.